Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos terminando de estudar o tema Provados pelo Fogo. Já chegamos ao estudo de número 12, que tem o título Morrer como Semente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês alguns testemunhos de pessoas que escreveram aqui nos comentários na lição da semana passada. Eu fiz um apelo para que as pessoas tomassem um passo, avançassem na questão da reforma de saúde. E muitas pessoas contaram a sua experiência e outros tantos manifestaram o desejo de também avançar. Veja só, a Soledade Couto, pela graça de Deus já comecei a reforma da saúde, nunca comi tão gostoso como agora. A Maria Lima, olha, eu não gosto de salada, mas vou orar como você fez e conseguiu comer. Você vai conseguir sim, viu, minha irmã Maria? A Lúcia, já adquiri os livros Movendo o Braço do Altíssimo e Astronomia e a Glória do Adventismo. Excelentes! O Inês, eu também comprei o livro Movendo o Braço do Altíssimo. Lembrando que você precisa adquirir o livro este mês, viu? Não deixe para o mês que vem. O Girley, estou lutando para vencer os desejos do apetite, mudando o meu estilo de vida e de alimentação. Que Deus me ajude a vencer. Certamente Deus vai ajudar, Girley. A Maria Zilda, amado irmão e pastor Tiago, Deus seja louvado por seus ensinamentos e testemunhos sobre a reforma de saúde. Há 20 anos atrás, antes do meu batismo, tomei posse desta mensagem e coloquei em prática na minha vida. Hoje posso dizer que nunca mais fiquei doente para a honra e glória do Senhor. Que maravilha! Olha, Arlinda, eu decidi há 5 anos obedecer às leis alimentares. Tive Covid, fui salva, os médicos disseram que fui salva porque eu praticava os 8 remédios. Estou bem, esse é meu testemunho. Tenho 74 anos, Maranata. Risos Júnior, lindo testemunho sobre regime alimentar. Deus seja louvado, vou tentar mudar. Vai sim, pela graça de Deus, meu irmão. Olha, o Santiago já comprou também o livro, muito bom, com conteúdo maravilhoso. O material é de ótima qualidade. Tenho dificuldade na visão, mas como as páginas são brancas e as letras pretas, consigo ler com mais facilidade. A Uau Espíndola, olha só, ela também não gostava de frutas, mas orou a Deus e hoje gosta muito de comer. Se nós queremos fazer a vontade de Deus, é só pedir poder, que Ele opera milagres em nós. Meu amigo, você que está vendo e não deu esse passo na reforma de saúde, olha quantos testemunhos animadores. Olha aqui o Rodrigo. Há quase 1 ano e meio assisto o canal. Graças a Deus foi de grande influência para continuar estudando a palavra de Deus e buscando as verdades presentes para nosso tempo. Consequentemente, chegando à reforma de saúde, graças a Deus essa luz brilhou no meu caminho. Logo os frutos vieram. A mente ficou voltada para a palavra de Deus, nada de esquecimento, o corpo ficou disposto para as atividades físicas e muitas outras bênçãos. Elenir, gosto muito do canal, irmão. Sou adventista há 20 anos, sempre ouvi falar sobre saúde, mas nunca quis mudar. Tive câncer em 2010, mesmo assim não mudei a alimentação. Veja o testemunho do Elenir. Em 2017 o câncer voltou, difícil mudar os hábitos, é verdade. Quando a família começou a mudar por minha causa, pedi para que Deus me ajuda e graças a Deus hoje sou feliz porque sou vegetariana, nunca mais fiquei doente. Só Deus para nos dar forças para fazer mudanças em nossa vida. Veja só, talvez você também está passando por um problema de saúde. Existe esperança. Veja a Rose. Consegui, com a ajuda de Deus, abandonar o café que nunca havia conseguido. Foi através da história da mulher que entregou tudo o que tinha para a oferta no templo. Foram 40 anos de luta, mas a vitória é do Senhor. Um abraço, irmã Rose. Veja só, às vezes você está lutando há muito tempo, mas quem sabe agora não é o momento da sua decisão. Um último testemunho, o Wellison escreveu assim: a reforma de saúde mudou a minha vida, física, mental e espiritual. Eu estava diabético, mas fui curado. Emagreci 35 quilos sem passar fome, porque a dieta vegetariana estrita sacia bastante. A mente está mais clara, mas o mais importante foi a espiritualidade. Eu concordo, posso dizer o mesmo na minha vida. Não consigo mensurar o quanto Deus me ajudou. Hoje sou um novo homem, graças a Deus. Agradeço e louvo ao Senhor por tudo e pela mensagem de saúde adventista. Deus o abençoe. Deus o abençoe também você, o Ellison, e todas as pessoas aqui que estão avançando, que deram os passos
E eu desejo para você que ainda está em dúvida, ainda está, reticente, avance pela graça de Deus. Segura na mão de Deus que vai dar certo. Mas vamos aqui falar para o tema morrer como semente. O grão não pode se tornar um talo de trigo a menos que desista de sua situação segura e confortável de grão. Deve morrer. Isto é, o grão de trigo deve abandonar o que sempre foi para ser transformado de semente em uma planta frutífera. Esse é o comentário do ensino de Jesus que está lá em João 12, 24. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você quer ficar você só ou você quer produzir muito fruto? Olha, eu quero produzir muito fruto. Então o que Jesus falou? Você precisa morrer, você precisa ser transformado, você precisa abandonar a forma que até então você teve e andar em novidade de vida. Veja a lição de domingo, submissão para o serviço. Leia Filipenses 2, 5 a 9. Que mensagem importante há para nós nesses versos? A primeira pessoa que decidiu mudar foi o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Filipenses diz assim, que todos tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, porque ele, existindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Jesus não deixou de ser Deus, cuidado com isso aqui. Ele mantém a mesma essência do Pai, só que ele é um Deus dentro de um corpo humano. Ou seja, ele abandona todo o conforto, o poder, a glória, a majestade lá do céu. Ele não perde os atributos de Deus, mas ele se limita dentro de um corpo humano. A Bíblia diz que ele assumiu a forma de servo e foi reconhecido em figura humana. E aí o apóstolo nos exorta que vocês tenham o mesmo sentimento de Jesus. Às vezes nós ficamos agarrados a alguns privilégios, a alguns direitos. Não, eu tenho, é meu direito, eu mereço, isso aqui é um privilégio, é justo. E nós ficamos agarrados a isso aqui. Você acha que foi justo Jesus morrer? Foi injusto. Era o justo morrendo pelos injustos. Então, ao receber a injustiça, Cristo permitiu que eu e você recebêssemos a justiça e que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve em Jesus. Ele tornou-se servo e, por fim, foi exaltado. Aí a pergunta 2. Em quais aspectos esse exemplo de Jesus é um modelo para nós? E eu lhe convido para ler primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Esse texto não está na lição. Veja só. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o quê? O exemplo para seguirdes os seus passos. E aí a lição pergunta, em que aspectos Jesus é o nosso exemplo? Em quais aspectos ele é o nosso modelo? Em todos os aspectos. Nós não seremos chamados para morrermos como Salvador do mundo. Essa não é a nossa missão. Mas em todos os aspectos de virtude, de bondade, de submissão e obediência. Principalmente está aqui, pois ele sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Nisso também ele é o nosso exemplo. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes curados. Esse texto ele também exemplifica a ideia central da lição. Olha, porque mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Existe uma temática nos escritos de Paulo, que é o velho e o novo homem. Você vai encontrar ela em Efésios, você vai encontrar ela em Gálatas, acho que você encontra ela em Coríntios, você encontra ela em Colossenses. Lá em Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, fazei morrer. Lá em Efésios ele fala que nós não devemos andar como o velho homem, mas devemos nos
revestir do novo homem. Em Gálatas ele fala que devemos nos revestir de Cristo. Então toda essa temática de que você deve morrer, o velho homem deve morrer, deve desaparecer, e agora você deve andar em novidade de vida, como diz lá em Coríntios. Então note, essa é uma teologia importante. Querido ancião, você pode fazer um sermão disso aqui, né? Juntar todos os textos que falam do velho homem e do novo homem. Então temos que realmente morrer, porque Jesus morreu dando-nos o exemplo. Talvez você não será chamado para ser um mártir, mas a nossa natureza carnal deve morrer. As nossas vontades, os nossos direitos devem morrer. Às vezes, né, estamos no nosso direito e queremos nos agarrar a isso, mas Jesus não teve por usurpação se agarrar, né, à forma de Deus, ele assume a forma do servo. Segunda-feira, morrer antes de conhecer. O que é dito em Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Olha a primeira parte aqui. O sacrifício não era morto, né? O animal era colocado sobre o altar, morto, né, imolado, para ser oferecido. E Paulo faz um trocadilho, olha, você vai ser também um sacrifício. E a pessoa, para não houver um mal entendido, mas quer dizer que eu tenho que, né, ser morto, me suicidar, eu tenho que, né, cortar o meu pescoço como animal? Não. Você vai ser um sacrifício vivo. Como assim? Você vai ser um sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ao prestarmos culto a Deus, com entendimento. E como é que deve ser o culto? Uma pessoa me perguntou como devemos fazer o culto. O culto, ele se caracteriza por uma música que se identifica como um louvor a Deus. Então, por exemplo, na política, as pessoas elas cantam as músicas que se identificam com cada candidato. Então, existe um estilo de música que se identifica com Deus e outro com o diabo, ok? Então, se você cantar um certo estilo de música, as pessoas vão saber que a sua preferência é pelo príncipe das trevas. Isso é nítido. Isso é meio um conhecimento comum. Agora, no culto, nós cantamos aqueles hinos que nos identificam com a família do céu. Então, cantamos louvores. Depois, nós lemos o texto inspirado. Porque esse texto inspirado, ele vai nos ensinar sobre a vontade de Deus. E aí nós oramos, né? Algumas pessoas fazem o culto apenas vendo vídeos, né, do YouTube. Talvez você está fazendo o seu culto só vendo o vídeo. Você até pode ver o vídeo, mas você precisa, quando eu falo os textos, abrir na sua Bíblia, pausar o vídeo, ler a sua Bíblia. A Bíblia é o texto inspirado. Às vezes a pessoa lê a lição, só que a lição não é um material inspirado, né? Então você precisa ler a Bíblia, o Espírito de Profecia, que são textos inspirados, né? E por fim, a sua oração. Então aqui Paulo fala que, né, ao nós fazermos o culto racional, nós somos um sacrifício vivo a Deus. Porque ali de manhã você se oferece sobre o altar de Deus. Você sacrifica os seus desejos e vontades. E ao longo do dia você vai pedir para que não mais você viva ali naquele corpo, mas é que Jesus Cristo vive em você. 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, da vossa mente. A ideia do novo homem. Ele nasce de novo, ele é regenerado, ele é uma nova criatura. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você acha que ser o novo homem vai ser fácil? Não, porque você vai andar na contramão do mundo. Paulo fala ali em Gálatas, em Efésios 4,16, ó. Não mais andeis como também andam os gentios, né? Vocês assim eram o velho homem, mas agora vocês são o novo homem. E você o tempo inteiro vai receber pressões, mas você não pode se conformar com o mundo. Você anda na contramão do mundo. Se o mundo faz de um jeito, possivelmente nós vamos fazer de outro jeito, em termos de moralidade, ok? Então, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. E como que nós somos transformados? Pela renovação da mente, pelos paradigmas, pelos padrões éticos, pelas mudanças de comportamento, pela mudança de costumes. Nós precisamos ser transformados, regenerados. A lei é escrita no nosso coração e na nossa mente. E então passamos a ter discernimento espiritual, né, entre o que é bom e o que é mal. Paulo fala lá em Hebreus capítulo 6 que aqueles que são muito novinhos se alimentam de leite,
mas os adultos do alimento sólido, né? Os adultos, eles têm discernimento para saber o que é bom e para o que é mal, lá em Hebreus 6. Então aí vamos conhecer a vontade de Deus. Irmãos, nessa caminhada, eu já sou casado há 12 anos e só agora, às vezes, vem uma percepção de que algo que eu fazia não estava certo. Quanto mais nos aproximamos de Cristo, vamos ter essas percepções, o discernimento. E aí você recebe nova luz e anda de acordo com essa nova luz. Você deve ser um holocausto. O holocausto é aquela oferta inteiramente queimada. Você não é apenas a oferta de um dia. Você não é apenas o crente apenas no 7º dia. Você não é o adventista no 7º dia, mas você é o adventista em todos os 7 dias. Então, você precisa se entregar completamente a Deus, sendo um sacrifício total, completo, que queima por completo. O holocausto, ele queimava tudo, não era uma parte comida, uma parte do sacerdote, tudo era entregue. Essa é a ideia do holocausto. Eu me lembro que quando eu era jovem, eu sempre gostei muito de música, já falei para vocês, estudo piano desde os 7 anos de idade. Eu fiz todo o curso de piano, aprendi vários outros instrumentos sozinhos também, aprendi a improvisar, a tocar de ouvido, sempre gostei de música. E aos 10 anos de idade eu me envolvi com a música do Príncipe das Trevas. Eu fui ouvindo aquela música mais soft, mais light, e depois o meu apetite musical foi pedindo coisas mais picantes, mais temperadas, e eu fui partindo para o rock, o pop rock, depois o hard rock, o rock duro, né? E eu gostava demais e passei a ouvir todos os tipos de banda e aquilo passou a refletir sobre o meu comportamento, me deixando uma pessoa muito apaixonada, muito romântica, mas ao mesmo tempo violenta, porque eu passei a contemplar todas aquelas coisas e eu tinha um toca-disto, aliás, um toca-CD, né? Já estávamos na época do CD, que eu ganhei da minha avó e eu estava no internato. Eu acordava às 6 horas de manhã com a música no corredor, convidando os alunos para ir ao culto e a primeira coisa que eu fazia era ligar o meu CD de rock e ouvir aquilo ali durante todo o dia. Só não ouvia na sala de aula, e às vezes levava o fone de ouvido para ficar ouvindo aquilo e eu ouvia música o dia inteiro. E eu ouvia até sexta-feira. E aí sexta-feira, próximo ao pôr do sol, já faltando alguns minutos, eu dava stop. E aí eu colocava os hinos, a música gospel para ouvir no dia de sábado. Mas quando acabava o pôr do sol, eu já colocava as minhas bandas favoritas. O que eu ouvia? Todas essas bandas famosas aí do Brasil, as bandas famosas dos Estados Unidos, eu ouvia todas e sabia todas as músicas decoradas e sabia tocar todas as músicas. Mas percebam, eu só ouvia as músicas de Deus no 7º dia, né? Não tinha prazer de ouvir essas músicas ao longo da semana. Veja só, eu não era um sacrifício vivo. Eu não era um holocausto completamente queimado, completamente dedicado, porque eu não queria morrer, eu não queria entregar aqui as músicas. Você está entendendo? Então, o chamado de Jesus é que se você quiser ser um grão de trigo, você vai ser o grão de trigo, mas se você quiser produzir fruto e se transformar numa planta, aí você tem que morrer. Eu não queria morrer. Vamos aqui para terça-feira, disposição para ouvir. Pergunta 3. Leia primeiro livro de Samuel. 2. Que contraste fica aparente entre aqueles que ouvem a Deus e os que não ouvem a Deus? O contraste é entre os filhos de Eli e entre Samuel. Os filhos de Eli, eles eram maus, eles eram profanos, eles tomavam mais das ofertas do povo, né? Eles tomavam as ofertas do povo além da conta que deveria pertencer aos sacerdotes. Eles também levavam mulheres para se prostituírem no santuário. Eles misturavam o santo com o profano. Muito cuidado com isso, né? Estávamos falando de música. Muito cuidado para você não levar ao santuário a música que não pertence à família do céu, a música que os anjos não cantam. Paulo nos diz para louvarmos a Deus com hinos e cânticos espirituais. Isso está lá nas cartas de Paulo. Agora existem muitos hinos e cânticos carnais. Esse você não deve usar. Precisamos ter discernimento para separar uma das coisas. Então, cuidado para não agirmos como os filhos de Eli. Agora, havia um jovenzinho que foi levado ali, Samuel. E Samuel, ele não foi criado ali pela mãe e pelo pai o tempo inteiro. Samuel, ele foi criado por Eli. Então perceba, as condições eram próximas de Samuel para Eli, mas Samuel decidiu ouvir a voz de Deus. E os filhos de Eli,
eles rejeitaram, eu estava falando Eli, mas são os filhos de Eli, eles decidiram levar a vida do seu jeito. Eles não tinham disposição para ouvir, enquanto Samuel respondeu o quê? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Você lê ali depois a história, os detalhes. Então os que ouvem a Deus têm uma vida longa, os que não ouvem a Deus têm uma vida curta. A maldição de Deus derramada sobre a casa de Eli era que não morreria nenhum velho na sua casa. Todos morreriam na flor da idade, se participassem dos mesmos pecados com os pais, não é? Visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, quando os filhos também participam dos pecados dos pais. Então, os filhos de Eli quiseram viver, aproveitar a vida, quiseram ser curtidores, quiseram, ter o direito de ser feliz. Eu não quero aqui entregar este ou aquele prazer, eu não quero sofrer, eu não quero, como se diz, eu estou buscando a palavra aqui, eu quero viver folgado, confortável, eu não quero fazer nenhum tipo de sacrifício, não. Então, tudo que eles tinham vontade, eles faziam. Uma cultura hedonista é o que permeia na sociedade hoje. Tudo que a pessoa quer fazer, assistir, comer, ela quer fazer, Então ela está alinhada com a vontade de Deus, enquanto isso não refreia, não impõe nenhum limite. Quando começa a haver limites, ela não quer fazer a vontade de Deus. Samuel, ele morreu para si mesmo, mas ele vai viver para Deus. E vai viver para Deus para sempre. Então aqueles que querem viver vão morrer, mas os que morrem vão viver para sempre. Vamos aqui para a quarta-feira, autossuficiência. Quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. E eu me lembro aqui de 2 Crônicas 20:20. Confiai no Senhor e estareis seguros. Confiai em seus profetas e prosperareis. Mas muitas vezes nós queremos racionalizar. Por exemplo, existe um livro do Espírito de Profecia chamado Evangelismo. O que você acha que você vai encontrar naquele livro? Estratégias, métodos de evangelismo. Deus revelando ao seu povo como deveria ser uma campanha evangelística, como as pessoas devem ser abordadas, como devem ser preparadas, quando devem ser batizadas, como deve ser o batismo. Então tudo envolvendo o evangelismo está ali. Só que muitas vezes nós pensamos assim, olha, se for fazer assim não vai dar certo. Mas eu tive uma ideia, vamos fazer daquele outro jeito? Quando confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos ao quê? O que a lição ensina? A toda sorte de problemas. Quando a igreja cristã primitiva começou a se envolver com algumas ideias de Constantino, ela se abriu a toda sorte de problemas. Muitas pessoas que haviam aceitado a Cristo, mas não haviam renunciado ao mundo, entraram na igreja e o padrão e a piedade da igreja decresceram até que a igreja se tornou formalista, passou a absorver toda forma de tradições e caminhou no rumo da grande apostasia. Então, meus irmãos, cuidado com aquele pensamento, isso não tem nada a ver. Não, vamos aqui raciocinar. Veja só. E quantas vezes eu já não fiz isso? Veja só, que problema tem ouvir essa música? Eu não estou na igreja. Existe uma música da igreja e uma música de fora da igreja. Essa música aqui não é para louvar a Deus, essa música aqui é para nós nos divertirmos. Deus, na sua palavra, não deixou que nós fôssemos alegres. Deus não quer pessoas tristes, não é? Não devemos aqui cantar. Os judeus também não se alegram? Então, se os judeus se alegram e eles têm a sua música, a música cultural, eu nasci no Brasil. Qual que é a música da cultura do meu tempo? Aqui no Brasil nós cantamos o samba, o pagode, O rock é da cultura dos Estados Unidos. Então, irmãos, quando nós, vou ler de novo, confiamos em nosso próprio julgamento, em vez de confiar na palavra de Deus, nos abrimos a toda sorte de problemas. É aqui que está. Quando nós confiamos no nosso julgamento, significa que nós não queremos morrer. Quando fala assim que o grão de trigo deve morrer, muitas vezes nós pensamos em nos dedicar no trabalho missionário, em fazer uma doação, não comprar algo pra gente, mas comprar, dedicar à igreja, ofertas, Isso faz parte, isso é verdade. Só que também faz parte do nosso estilo de vida. Coisas que nós queremos, não queremos abrir mão porque são boas e às vezes nem são más em si mesmo. Outras coisas são más em si mesmos. E a lição abre: tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Jesus abriu mão de tudo.
E às vezes nós não queremos abrir mão dessa preferência, daquela outra preferência, da nossa música favorita, da nossa roupa favorita, e de certas coisas. O eu não morre, e esse é o problema da igreja. O velho homem está vivo, né? Ele não morre, não morre, não morre, nós não deixamos ele morrer. Quando Colossenses 3,5 diz, fazei morrer vossa natureza terrena. Leia a sequência da história em 1 Samuel 13, 1 a 14. O que fez Saul que o levou à queda? Bem, Saul esperou, Saul fez um acordo com Samuel. Samuel falou, Saul, você vai reunir as tropas ali, né? Daqui a 7 dias eu me encontrarei contigo. E aí eu vou fazer um sacrifício, vamos pedir a bênção de Deus, né? E então o Senhor vai operar o milagre e nós vamos vencer a guerra. Só que Saul estava com 3.000 homens. E o exército dos filisteus com uns 30.000 homens. E os homens de Saul começaram a falar assim, eu ficar nessa guerra aqui, virar bucha de canhão para Saul, eu não, eu vou morrer. E aí de noitinha fugia, meus filhos vão morrer. E começaram a fugir, e Saul começou a ver aquela coisa, de 3.000 só sobraram, se eu não me engano, 600 homens ali. O exército dele foi reduzindo, os israelitas começaram a se esconder, e Saul falou assim, agora eu vou ficar aqui sozinho, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que agir. E é nesses momentos assim que eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa, que normalmente, às vezes nós escorregamos do caminho certo, né? Nos desviamos da palavra de Deus. Olha, Samuel acordou comigo 7 dias e Samuel se atrasou. Bem, então o que eu vou fazer? Bom, eu não queria, né? Mas, porque as circunstâncias assim dizem, eu vou fazer o sacrifício. E a Bíblia diz que mal acabou ele de fazer o sacrifício, quem aparece Samuel, e Samuel pergunta, que fizeste? Parece até que Samuel estava escondido ali, né? Atrás de alguma árvore, só esperando Saul fazer o sacrifício. Mas não era assim. Ali fazia parte de uma prova. E a nossa lição é, provados pelo fogo, o teste é para revelar o caráter, o que havia no seu coração, né? Então, Saul precisava ser testado. Se ele passasse no teste, Samuel diz, o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre. Mas agora, a sua dinastia não vai mais prosseguir, Saul. O que Saul respondeu? Eu fui forçado pelas circunstâncias, Samuel. Eu não queria, mas isso aqui foi uma exceção. Aqui que está o problema, irmãos. Nós começamos a colocar um monte de exceção na palavra de Deus. E aí depois, né, tudo vira exceção. Não existe nem mais regra. Eu vou dar um exemplo da guarda do sábado, meus irmãos. Às vezes temos uma guarda do sábado frouxa, porque sempre tem uma circunstância mais importante. Ah, nesse caso eu tinha visita. Ah, mas nesse aqui. Ah, mas naquele outro. Ah, mas... E aí vai tendo... Ah, mas eu precisei almoçar aqui no restaurante. Olha, existem textos sobre essas coisas, entendeu? Então, existem muitas orientações sobre como guardar o sábado. E aí a gente vai sempre, né, permitindo que a circunstância... No final das contas, é o seguinte, quais são as circunstâncias que nos dizem que é para guardar o sábado? Porque abrimos tantas exceções na lei de Deus que todas as circunstâncias são válidas, todas as exceções são válidas. Então, qual que é o papel da regra se tudo é uma exceção, né? A exceção deve confirmar a regra. Queridos irmãos, quantas vezes já não confiamos em nossa própria visão humana? Quantas vezes o Tiago aqui já não fez isso, né? Que nos leva a confiar em nosso próprio pensamento, que nos leva a crer em nossos próprios sentimentos, e então agimos de acordo com eles. Ah, não tem nada a ver, não, jamais capaz, né? Pensar que uma coisa dessa... Queridos irmãos, a lei ao testemunho. Se não falarmos assim, jamais veremos a alva. Então, se Deus deu orientações de evangelismo, é para nós seguirmos. Se Deus deu orientações sobre o sábado, é para nós seguirmos. A questão é que, porque ainda confiamos em nós mesmos, pergunta o rodapé? Porque nós não queremos saber. Porque Deus fala, faz o evangelismo assim, mas a gente fala, vai dar errado, Senhor. Né? Senhor, esse caminho não está certo. E a gente pega o volante das mãos de Deus. Senhor, cuidado, o Senhor quase bateu. Senhor, o Senhor quase passou no buraco. Né? A gente toma as rédeas da mão de Deus. Senhor, quase que o Senhor sai fora da estrada naquela curva. Senhor Jesus, o Senhor me mata de susto. Né? Ainda bem que eu estava aqui, Senhor Jesus, o Senhor ia bater o carro com a gente dentro. Né? Ainda bem, Senhor Jesus, que eu te salvei. Né? Você está ali no carona salvando Jesus da direção perigosa, não é? Irmãos, é assim que funciona quando nós
Lemos na palavra de Deus, faça assim. E aí nós raciocinamos. E aí Eva olhou para o fruto. Ele era maravilhoso, né? Fruto de entendimento, desejável ao paladar. Olha, a serpente está falando. Ela tem uma sabedoria que eu não conheço. Nós seremos como Deus. E ela vai raciocinando, ela decide comer daquele fruto. E Adão pensa assim, mas aí a mulher vai morrer, eu vou ficar para sempre sozinho. Eu não deveria comer, né? Mas eu vou comer para ficar junto com ela, né? E eu vou falar uma coisa muito bonita. Ó Senhor, ela ia morrer, então mate a nós dois, né? Passou alguns minutos, Adão já estava entregando a mulher, né? Ele já pensava muito diferente. Então, por que nós agimos assim? Porque não acreditamos. É um problema de incredulidade, é um problema de falta de fé. Numa época em que se fala tanto de fé, as pessoas não têm fé na palavra de Deus porque agem de maneira contrária. Numa época em que se fala tanto de fé, as pessoas não acreditam nos métodos de evangelismo que Deus confiou à sua serva, à sua mensageira, Ellen White, e fazem de maneira diferente. Isso é incredulidade, isso é falta de fé. Porque quando temos fé e Deus falou assim, vai, rodeia Jericó e não faz nada. No 7º dia você rodeia 7 vezes e grita. E quando você tem fé, você faz daquele jeito. Quando você não tem fé, você fala assim, isso não vai dar certo. Deus está atrasando. Eu mesmo fazer esse sacrifício aqui, né? Então, irmãos, nós não aceitamos e queremos fazer do nosso maneira. Não queremos morrer. Não queremos fazer da maneira de Deus. Queremos fazer de acordo com o nosso raciocínio. E aí vai dar errado. Aí seremos rejeitados. Aí seremos como os filhos de Eli. Aí seremos como Saul. Ficaremos prostrados no deserto desta terra. Às vezes queremos encontrar substitutos para abaixar a voz de Deus, sabe? Para silenciar a voz do Espírito Santo. Temos ansiedade, sentimos medo, solidão, às vezes queremos ter prazer. Meus queridos irmãos, imagina como é que era o sábado na minha casa. Aquela ansiedade para ir para a igreja? Não, ansiedade para chegar ao pôr do sol, para ligar a televisão, para ligar as músicas, para me satisfazer. O sábado era um fardo, o sábado era um peso. Porque eu não queria guardar o sábado, eu não queria descansar, eu não queria ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite. O mandamento diz assim, não estou inventando isso. E aí a gente quer inventar coisas para aliviar a pressão, para aliviar a tensão, mas não queremos nos submeter ao que diz a vontade de Deus. E é o que Deus fala para Zacarias em Zacarias 4:6, não por força nem por violência, outras versões, né? Nem por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Podem ser que essas coisas aliviem a pressão, mas não resolvem necessariamente o problema, nem nos ensinam a lidar melhor com a situação. Às vezes, seguindo determinados métodos de evangelismo, nós temos um número muito grande de interessados e de pessoas que se batizam. Mas os números nunca foram evidência de que estamos com a verdade. Porque se assim fosse, e eu estou repetindo um texto do Espírito de Profecia, Satanás poderia reclamar a vitória. Porque em questão de números, Satanás tem a proeminência. Ele tem mais seguidores neste mundo. Se os números fossem indicativos de verdade, Satanás poderia proclamar a vitória. Temos que ter fé, né? Temos que confiar nos profetas, naquilo que eles escreveram, porque é a palavra de Deus, são as palavras de Deus. Havia uma pessoa que ele era muito sincera e ele era uma grande estrela do judaísmo. Jesus morreu, mas ele estava ascendendo. Essa estrela tinha uma ascensão meteórica e ela iria brilhar e seria reconhecido como um grande rabi da antiguidade, um grande líder judeu. O nome dele era Saulo de Tarso. Saulo foi convidado para discutir com Estevão, porque ele era uma pessoa com um raciocínio muito veloz. E decidiram então usar da força e da violência, matar Estevão. Saulo de Tarso, com a força e com a violência, ele decidiu perseguir os cristãos. Até que Jesus encontra Saulo na estrada para Damasco e diz, Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então aquele homem poderoso é humilhado. E aquele homem aprende a morrer para o eu. Você acha que a vida de Paulo foi a mesma coisa? Você acha que ele permaneceu com os mesmos amigos?
Ele falou, eu tenho que voltar para Jerusalém, eu tenho que voltar para Jerusalém. Quando ele volta, ele quis pregar para os amigos, ele foi rejeitado. Aqueles mesmos amigos que estavam ali elevando ele para o estrelato na nação judaica, para ser um grande filósofo, eles decidiram matar Paulo. E a vida de Paulo foi só perseguição. Tortura, apedrejamento, prisão, naufrágio. E esse Paulo, por fim, ele é preso. Aparentemente não fez patrimônio, não fez fortuna, não tinha uma grande família. Muitos o abandonaram. Ele diz que ninguém esteve presente com ele na sua última defesa. Só que ele escreve algo lá em Gálatas assim: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Preste atenção. Paulo era o grão de trigo que literalmente morreu. Depois de algum tempo preso, ele é decapitado. Mas ele dizia, eu estou crucificado com Cristo, né? Deixei fortuna e fama para te seguir, como diz a letra do hino, né? Acho que 66, né? Me corrigiram um dia aí. Deixei fortuna e fama para te seguir. Estava ali preso. Estou crucificado com Cristo. E o homem que está crucificado, ele não move os seus braços. Os braços estão presos. Não é mais ele que vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não mais exerceu os seus direitos, as suas prerrogativas, né? Ele não fez mais a sua vontade. Ele teve o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aqui que está o problema. Às vezes nós falamos esse verso, mas a mão às vezes tira os pregos da cruz, né? Uma mão está ali pregada e a gente começa a fazer a nossa vontade. Nós não estamos tão crucificados. Eu não estava crucificado em relação à música. E dura coisa foi abandonar a música que eu gostava de ouvir. Era um vício, aquilo me alimentava, me dava prazer, produzia os neurotransmissores que nos geram satisfação, alegria e prazer. Produzia uma reação química no meu cérebro. Irmãos, tirar a música, abandonar as minhas bandas favoritas, abandonar a guitarra, abandonar tudo aquilo que eu sempre sonhei, foi como morrer. E talvez Deus está chamando você para morrer. Deus está chamando você para você ser literalmente crucificado. Literalmente não, né? Poeticamente crucificado na cruz. Não mais viver. Talvez a pessoa pense, não, mas eu já estou nessa condição. Eu te pergunto, sua vida na última semana foi a sua vida? Aliás, foi a vida de Cristo? É Ele que estava vivendo em você? Ou foi a sua vida, os seus desejos, as suas vontades? Pense nisso. O cristianismo nos chama para morrer. Às vezes literalmente, às vezes um morrer espiritual. Um morrer para as coisas deste mundo. Coisas que às vezes até são listas, mas o chamado é para que você morra. Você será pregado na cruz. Fazei morrer a vossa natureza terrena, Colossenses 3,5. E a sua vida, Paulo fala, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não quer você também, hoje, tomar a decisão de abandonar todas as músicas que você sabe que não são boas, que se identificam com o príncipe das trevas, que o assemelham ao partido daqueles que chamam a Jesus de bastardo, daqueles que proclamam esmagai o bastardo, né? Daqueles que estão por trás das ideologias deste mundo, das quais a ideologia do rock, do pop rock e de todas as variações, os ritmos híbridos fazem parte. Isso talvez é como você cortar um pedaço do seu corpo, porque foi como cortar um pedaço da minha alma, foi como morrer. Mas Jesus Cristo pode te libertar. Meu apelo é para que você fique sem ouvir essas músicas por 30 dias. Ouça apenas os hinos e cânticos espirituais. Fique sem ouvir o rock, o jazz, o samba, o forró, o sertanejo, por 30 dias pelo menos. Faça um voto com Deus, faça jejum. Vai ter reação física? Vai, é dependência, é vício. Mas fala assim, Senhor, pode pôr o prego, estou crucificado, eu não quero mais viver. A vida agora eu entrego a Ti completamente. Eu quero ser um sacrifício vivo. Estou crucificado com Cristo. E aquele que morre em Cristo, ainda que morre, viverá. Pois Jesus Cristo diz, eu ressuscitarei no último dia. Ele terá vida, vida eterna. Milhares e milhões e bilhões e trilhões de anos. Que, assim como Samuel, nós possamos ouvir a voz de Deus e dizer, fala, Senhor,
que o teu servo ouve. Que Deus o abençoe.